Mostrando o meu colarzinho de lua estrelinhas. Olá, caminhante, tudo bem com você? Tô aqui para mais um céu da semana, dessa vez no dia 25 ao dia 31 de outubro. A gente vai finalizando aí o antepenúltimo mês de 2021. O ano já vai ganhando cara, né, de final de ano, e é interessante a gente aproveitar essa energia da lua minguante que a gente vai ter essa semana para olhar para essas questões de finalização de processos, de questões que a gente precisa encerrar, deixar para lá, desapegar ainda nesse ano. Então vai ser uma semana que vai ser muito voltada para isso. Eu esqueci de me apresentar, eu sou a Maria Amélia, canalizadora do Caminho do Despertar, sou tradutora das estrelas, como eu gosto de me chamar. E essa semana, como eu já comentei, a gente vai ter energia de uma lua minguante no signo de Leão. Então aqui a gente está falando dos nossos processos egóicos, a gente está falando da nossa autoimagem, a gente está falando principalmente da nossa essência. A gente sabe que a gente vive, né, uma natureza dual aí, a realidade o tempo todo nos apresentando as polaridades, e eu acho interessante esse arquétipo de Leão porque ele fala muito dessa polarização entre o ego e a essência, entre aquilo que eu mostro, a minha personalidade, o meu personagem e quem a gente é de verdade. E os dois podem ser simbolizados aí pelo signo de Leão. Então é uma energia bem interessante, é uma semana muito interessante para a gente refletir sobre quem a gente é de verdade, refletir sobre características nossas que são temporárias, que são do nosso personagem, que a gente fica ali apegado, achando que a gente é assim e não tem jeito, mas que na verdade não é nem um pouco de quem a gente é de verdade, não tem nada a ver com a nossa essência primordial, que é muito maior do que tudo isso. E quanto mais a gente se conectar com ela, quanto mais profunda a gente for na gente mesmo, menos essas camadas superficiais vão fazer diferença, tanto na gente quanto nos outros, porque a gente sabe dessa questão da projeção também, que a gente fica fazendo com aquilo que a gente não sabe lidar na gente. Então nessa semana o foco ele tem que ser na gente, nas nossas questões, nas nossas características, em como a gente tende a lidar com as coisas, mas principalmente traços de personalidade. Isso tem muito a ver com a energia do signo de Leão, e dentro de uma semana de lua minguante, o pedido é de finalização. Então aí a gente junta tudo isso e eu trago uma das abordagens possíveis, né, dessa leitura, que é a minha visão, a minha leitura, mas existem outras infinitas, né? Mas essa semana, na minha percepção, a gente vai ter que focar um pouquinho nisso. Na segunda, a lua vai entrar em Câncer só às 6 da tarde, então a gente vai ter um dia todo aí de lua em Gêmeos. E ela vai fazer vários aspectos no céu, ela vai estar bem movimentada e pode trazer uma segunda bem movimentada também. Então muitas coisas para fazer, muitas coisas para resolver, só que a energia de Gêmeos, ela traz uma tendência à dispersão, ela traz uma tendência a começar muitas coisas ou fazer coisinhas muito pequenas e talvez não terminá-las, ou muitas pessoas falando com a gente, então muita troca acontecendo. Pode ser que essa seja a energia aí da segunda-feira. Tem muito a ver com a energia de segunda-feira em geral, né? Geralmente é quando a gente tem mais coisas para fazer, mas pode trazer um pouquinho de dispersão, uma dificuldade de focar, de realmente fazer alguma coisa ali até o fim, que tem muito a ver inclusive com essa tendência que a gente está vivendo com as redes sociais, da gente não conseguir focar muito tempo numa coisa só. A gente precisa começar a perceber isso, quanto a gente tem sido afetado por isso, e focar mais nas coisas conscientemente. Então eu vou ler um livro, eu vou conversar com alguém, eu vou prestar atenção no que eu tô conversando, eu vou ler, eu vou prestar atenção no que eu tô lendo. A gente precisa tomar um pouquinho mais de cuidado com essa tendência a deixar a nossa mente livre para onde levarem ela, porque o externo tá puxando o tempo todo. Então a ideia que os outros nos dão, nos trazem, colocam na nossa mente, ela só diz sim, aceita tudo. Então a gente precisa perceber um pouquinho
pouquinho mais para onde a nossa mente está nos levando, porque se a gente não toma consciência disso, chega um momento que a gente percebe que está vivendo nessa ansiedade, nessa síndrome, né, de perder alguma coisa, que é o Fear of Missing Out em inglês, né, a FOMO, que é o que a gente tem vivido. Então não conseguir ficar longe das redes, não conseguir ficar longe do celular, a gente precisa refletir um pouquinho mais sobre isso. E eu tô falando isso porque na segunda essa energia vai estar bem forte, mas é uma coisa que está acontecendo de maneira geral. Aí na terça e na quarta, principalmente, com a lua entrando em Câncer, a gente vai ativar mais o nosso lado emocional. A gente pode ficar mais sensível, mais emotivo, lembrando mais das coisas, então memórias nos afetam, nos ativam, né, algumas questões, e é interessante aproveitar essa energia para olhar, para observar, para tomar consciência como as nossas emoções nos afetam no dia a dia, afetam a nossa rotina, afetam a nossa vida prática, a maneira como a gente vive a vida. Perceber a hora que aquela emoção vem, assim, que acontece alguma coisa, qual foi o gatilho, como que eu me senti, como que eu lidei com essa emoção. É aí que a gente vai ganhando espaço e ganhando percepção sobre as nossas próprias questões, sobre quem a gente é, a maneira que a gente pensa e como a gente sente, principalmente dentro dessa energia canceriana. Vênus, que está em Sagitário, vai estar fazendo uma quadratura com Netuno em Peixes e traz também um pouco dessa confusão mental, sabe? Dessa questão de se iludir, de achar que é uma coisa e ser outra. E como a Lua vai estar em Câncer, pode intensificar um pouco essa questão emocional e trazer um pouco dessa confusão mental. E a gente perceber, no fundo, como que está dentro da gente e não projetar só fora o tempo todo, que é o que a gente tende a fazer na maior parte do tempo. Só um parênteses aqui, na verdade qualquer coisa que eu fale dentro dos meus vídeos, de tudo que eu trago, é muito um convite à autoobservação, a gente perceber na nossa vida prática como que essas energias, como eu gosto de falar, né, mas como que a astrologia, essas tendências, essas correlações entre céu e terra tendem a nos não gosto de usar a palavra influenciar, mas tendem a nos convidar a refletir, tendem a fazer com que a gente perceba que nós fazemos parte do todo, que nós somos a mesma coisa que a natureza, que o cosmos. Por isso a gente percebe, por isso a gente é ativado também da mesma forma que os planetas lá no céu. Então, tudo que eu falo é um convite para você perceber na sua vida como você reage, como você se sente, fazer essa ligação mesmo. Então, uma reflexão que talvez faça você pensar, mas principalmente depois que acabar o vídeo, você levar para sua vida. Nem que você ouça durante a semana, né? Por isso que eu separei, se você perceber, eu separei o tempo de cada dia para você ouvir de novo, para você voltar, para você perceber o que faz sentido ou não. Senão parece uma coisa muito solta, né, que não tem relação com a nossa realidade e não é a minha intenção aqui. Então eu espero de verdade que essas informações possam sempre contribuir, não só no nível mental, intelectual, né, é muito bonito o que ela fala, mas também de mudar alguma coisa aqui dentro, que é onde eu quero chegar desde o início. Na quinta-feira, a Lua amanhece no signo de Leão, fica minguante ali fazendo um aspecto com o Sol que está em Escorpião e passa sexta-feira e uma parte do sábado ali também. Nesse momento, a gente vai entrar numa lua de fogo, a gente não pode negar essa natureza, né, do elemento da lua em questão, e em fogo ela traz movimentação. Então, levando em consideração o arquétipo de leão, pode ativar questões do nosso ego, da nossa personalidade. Então, aproveita para perceber características suas que se ressaltam, traços de personalidade, características que talvez você tenha e nesse momento venha à tona com mais força, você perceba com mais clareza para você mudar, para você transformar, para você não deixar que isso seja você. A gente tem que ter cada vez mais em mente
que a nossa essência é quem a gente é de verdade, não a nossa aparência. Quanto mais identificado com a forma, com a aparência, com o meu cabelo é assim assado, as minhas características, mais a gente vai dar poder a uma coisa externa imutável, ou seja, que muda e se transforma com o tempo. E isso vai, em algum momento, invariavelmente me fazer sofrer, porque a gente vai envelhecer, porque a gente vai ter características que talvez a gente não goste, e isso vai me trazer sofrimento, vai me trazer desconforto. Já quando a gente foca na nossa essência, quando a gente foca em quem a gente é de verdade, a gente vai para a nossa natureza imutável, infinita, transcendental. E eu sei que isso é muito metafísico, é muito subjetivo, digamos assim, mas é algo que em algum momento a gente vai ter que olhar, em algum momento a gente vai ter que se conectar, nem que seja lá quando a gente tiver os nossos 70, 80 anos e a gente for pensar na nossa vida e for pensar na parte seguinte, né? O que vem agora, minha vida tá acabando, né? E a gente sabe que ela vai acabar, de todo mundo vai acabar um dia, e a gente tem que se confrontar com a gente mesmo e refletir sobre quem a gente é de verdade. Então que isso comece a partir de agora, enquanto a gente talvez ainda seja jovem, a gente talvez ainda tenha, né, capacidades físicas, digamos assim, mas que a gente não se identifique tanto com elas, porque caso contrário, a gente vai criar uma certa forma de apego, né, a quem a gente é, a nossa personalidade, a nossos traços físicos, e isso em algum momento pode gerar algum tipo de conflito interno, tá? Então esse é o meu convite, na verdade. Eu sei que ficou bem profunda essa reflexão, mas essa lua minguante em Leão, ela pede pra gente se aprofundar um pouquinho mais, porque é uma quadratura com o Sol em Escorpião. Então eu podia ficar num nível mais leve, mais tranquilo, né? Mas na verdade a gente precisa em algum momento perceber o quanto a gente se identifica com a nossa forma, com a nossa personalidade, e ver o quanto isso tem nos machucado no fundo, porque a gente tem traços, tem questões ali que a gente se apega tanto e não consegue mudar, e isso leva a gente a sofrer. Então observa, né, reflete sobre isso, e eu espero que ajude de alguma forma. No sábado, a lua vai entrar em Virgem só às 3 da tarde e vai passar domingo o dia todo ali também. Aqui a gente entra numa energia de praticidade, de fazer as coisas, de movimentar as nossas emoções, de lidar com as nossas questões emocionais de uma maneira muito prática. Então é bem aquela questão da produtividade, de se sentir útil, de fazer algo que movimente fisicamente, que haja de certa forma. Mas dentro da energia da lua minguante é interessante perceber o que a gente pode fazer de maneira concreta, limpando, mudando. Então vamos pensar na questão da personalidade. Às vezes a gente refletiu lá na lua em Leão, teve alguma percepção de quem a gente não é, e isso é bem interessante para a gente descobrir quem a gente é. Mais do que ficar buscando quem eu sou, olha para quem você não é. Então eu não sou mais essa pessoa que gosta de determinadas coisas, que faz tal coisa. Então começa a perceber e ir em direção a quem você é. E talvez você perceba, por exemplo, que tem determinadas roupas ou o seu estilo mudou, e talvez seja interessante você aproveitar a energia prática de Virgem para dar uma limpada no guarda-roupa. Isso tem muito a ver com essa energia da lua minguante em Leão e passando para uma lua em Virgem no fim de semana, que a gente tem tempo. Então, se você puder, olha para o seu guarda-roupa, olha para suas roupas e vê se elas refletem quem você é externamente, né? A gente estava falando dessa questão da aparência, mas o que eu quero dizer, né, quando eu falo que a gente não é e não precisa se identificar tanto com a aparência, é que a gente não precisa negar a nossa parte externa, a gente não precisa negar o fato de se vestir de uma determinada forma, de se arrumar, não é isso, é a gente não colocar tanta importância nisso, é a identificação. Então eu posso me arrumar, eu posso fazer o meu cabelo, eu posso colocar uma roupa bonita, mas isso é algo que eu sei no fundo que é temporário, eu sei que é só uma camada externa, e isso não me preocupa se eu vou envelhecer, se eu não vou, se a minha roupa tá assim ou tá assada, eu simplesmente me sinto bem. Então é buscar algo que reflita quem eu sou por dentro, né, que me faça me sentir bem.
E aí aproveitar o fim de semana para tomar atitudes práticas em relação a isso, como por exemplo fazer uma limpeza no guarda-roupa. Outra reflexão interessante é que essa lua ela ativa Mercúrio, que continua em Libra, porque ele passou uma grande temporada em Libra, ficou retrógrado, voltou, agora ele está finalizando o seu caminho. Essa vai ser a última lua em Virgem que vai ativar Mercúrio em Libra, e aqui a gente perceber também o quanto a gente projeta as nossas questões nas nossas relações. Então a questão da aparência, o quanto eu me visto para o outro, porque o outro gosta, porque o outro vai achar assim um assado, ou porque todo mundo está se vestindo dessa forma, o quanto a gente segue a moda, né? O quanto a gente deixa a sociedade definir quem a gente é externamente. Então perceber, fazer um pouco essas reflexões pode ajudar a definir quem você é e quem você quer ser daqui para frente, e ter coragem para isso, né? E fazer esse movimento de mudar seu guarda-roupa, de deixar de usar algumas coisas ou de ser de determinadas formas. Eu sei que exige um esforço muitas vezes, né? Eu gosto de chamar de dedicação mais do que esforço, porque quando a gente pensa no esforço, a gente pensa de maneira negativa, mas quando eu penso no que eu tenho que me dedicar, eu coloco essa mesma energia de uma maneira positiva. Então exige sim dedicação da nossa parte, mas não significa que é impossível mudar, a gente sempre pode mudar. E é isso que eu queria trazer essa semana para você refletir e perceber, porque é uma semana de lua minguante, então eu não podia deixar de trazer o que eu sinto aqui dentro que pode surgir. Então vamos para a cartinha da semana. Essa semana a gente saiu com essa carta, adiamento. E essa é uma carta que ela é bem clara, né? Ela fala dessa questão de adiar alguma coisa, de deixar para lá, de deixando a vida passar, até porque essa mulher ela tá olhando pela janela e dá muito essa sensação, né? Que a gente tá deixando a nossa vida passar. Olha quanta coisa bonita tem lá fora, né? O colorido dentro da janela, a vida tá acontecendo, as coisas estão acontecendo, tudo tá em constante movimento, ebulição e evolução. E a gente tá preso aqui dentro, né? E o lado de dentro é dentro da gente mesmo, preocupado, focando em coisas que não fazem mais sentido, fazendo a gente ficar preso, né? E realmente dentro de casa, aqui dentro da nossa própria prisão, do nosso próprio mundinho, focando nessas questões e deixando de ver as coisas que estão acontecendo e o quanto a gente poderia estar lá fora vivendo isso. Então, a dica dessa semana, a mensagem dessa carta é você refletir, você perceber o quanto você vem adiando certas coisas ou o que você vem adiando na sua vida, esperando o momento certo, esperando tal coisa acontecer, esperando alguma coisa que talvez nunca aconteça. E você vai deixando de viver sua vida e vai ficando cada vez mais desanimada, mais fechada, como essa mulher da carta. E que você perceba, que você entenda, porque ela tá com as roupinhas coloridas, que você tem capacidade sim de viver isso hoje, de viver isso agora. E essas condições que a gente se coloca só fazem a gente adiar a nossa felicidade, adiar a gente se sentir bem no aqui e no agora. Então vamos pensar um exemplo, né? A gente fala, eu só vou ser feliz ou eu só vou ficar bem quando eu tiver X quantia de dinheiro, ou uma questão que tem relação com dinheiro, porque a gente projeta essa quantia para comprar uma casa, para ter uma determinada coisa, para a gente então se sentir bem, tranquila e feliz, né? Mas muitas vezes a gente não percebe que não é porque eu não tenho dinheiro hoje que eu não posso sair dar uma volta, que eu não posso conversar com um amigo, que eu não posso colocar uma roupa que eu gosto, aquela roupa que tá guardada no guarda-roupa lá, e quando eu for usar vai estar velha porque eu não usei. Coisas que fazem a gente se sentir bem hoje e não estão necessariamente relacionadas com dinheiro. E a gente fica só focando naquilo que falta, só focando no dinheiro que falta. Então perceber hoje o que você pode fazer para ser feliz hoje. O que você pode fazer para se sentir bem hoje, que não tem a ver com a limitação que a sua mente está se colocando. Tá? Então esse é um exemplo bem prático, mas você pode pensar, por exemplo, um relacionamento que você não tem, qualquer coisa que você esteja adiando a sua felicidade para se sentir feliz hoje, para se sentir dessa forma agora, com aquilo que você tem.
tá? Então essa é a mensagem da semana. Inclusive eu vou aproveitar e já vou deixar uma pergunta aqui embaixo que tem a ver com isso. O que que você vem adiando na sua vida, que você tá deixando de fazer, de ser feliz hoje, ou enfim, de agir, de fazer alguma coisa? Deixa para mim aqui embaixo só para eu ter uma noção e talvez fazer você refletir também sobre o que você vem adiando, e talvez exista alguma outra forma de você fazer isso ou de ser feliz apesar de, ou enfim, de se sentir bem no aqui e no agora, mesmo que você esteja adiando isso que você tanto deseja, ou até mesmo a felicidade que você projeta nisso. Então é isso, eu desejo para você uma linda semana de lua minguante, que você tenha grandes percepções sobre a sua vida, sobre quem você é de verdade, sobre o que você vem adiando, ou essa desconexão que a gente tem com a nossa essência, que você se conecte cada vez mais com ela e se sinta cada vez melhor, cada vez mais você mesmo. Não esquece de deixar um like para mim se esse vídeo fez sentido, de se inscrever no meu canal se você ainda não é inscrito e de compartilhar essa mensagem com alguém se você acha que isso vai ajudar a favorecer essa pessoa. Um beijo e até semana que vem. Tchau, tchau!